Bom dia, boa tarde, boa noite, Demolei DF. Estamos começando mais um A Voz do Sênior, seu podcast favorito. E no episódio de hoje, nós continuando, né, a retrospectiva do ano de 2023, das duas gestões, né, ponto 1, ponto 2. Nós trouxemos aqui, para começar, né, nosso último mestre conselheiro, Rodrigo Muniz, nosso como é que pode dizer? Mascote. Nosso mascotinho aqui, Fernando Labosier. E por último, mas não menos importante, nosso consultor e presidente do colégio, né, do capítulo Ave Branca, o colégio Gorman McBride, Victor Labosier, né? E eu, novamente, Carlos Lourenço. Nós vamos terminar, né, de traçar essa retrospectiva, de relembrar os momentos mais marcantes aí do capítulo Ave Branca número 383, né, durante o ano de 2023. Vamos lá, vocês querem já começar direto? Ou, na verdade, eu acho que vocês dois já foram apresentados, né? Sim. Então, mais que apresentados, Rodrigo e Vitor. E aí, mascotinho, vamos... vamos lá? Vamos, né? Dá um alô aí pra galera. Boa tarde, pessoal. Alô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Labosier, né? Sou um ativo do Ave Branca. Demolei ativo, Demolei né? ativo do Ave Branca. Você iniciou. O Fernando, gente, iniciou. Foi em abril de 2023? Foi isso? Na iniciação distrital. Foi na iniciação distrital. Então, assim, é um menino, assim, excelente, muito bom. Ele, de certa forma, foi um pouco relutante, né, em iniciar, não queria iniciar nem a pau, mas depois viu que a ordem, né, é um negócio legal, né? Né, eu viajei pra cidade de Minas Gerais. Aí, Paracatu, né? sim. Aí, meu primo Matheus, ele chamou pra ir pra um futebol lá. Aí eu vi que todo mundo era junto, né? Você viu que Amigo. era a ordem Demolei, né, de Então, fato. aí eu falei, vou dar uma chance, vou iniciar. Aí eu iniciei e comecei a ir. Gostou? Amei. Amei! Gostou não, asmei. É isso aí, mano. Aí eu fui me apegando e eu ia com felicidade. Porque eu sabia que ia ter gente pra conversar, irmãos mesmo, né? Lá. E é isso aí. Atualmente o Fernando tá aí concorrendo, né? A segundo conselheiro, exato. Nessa data, né, que o podcast está sendo gravado, a gente ainda não fez a eleição lá no capítulo, mas ano que vem, talvez aí na retrospectiva de 2024, Fernando venha falar aí para vocês o resultado, né, da eleição. Vamos lá. E aí, Rodrigo, você no último episódio queria falar algumas coisas, né, que faltaram. O que você acha que faltou? Tipo, na verdade, eu queria muito era tipo, meio que traçar uma ideia do que foi realmente o ano 2023, porque a gente começou pegando muitas coisas soltas, sabe? Tipo, falou do aniversário, falou da iniciação, falou de... Só que assim, não deu tantos detalhes que eu acho que seriam muito importantes, porque isso é o que dá essa atenção maior pro capítulo, sabe? Que é o importante, querendo ou não, porque foi um trabalho que envolveu muita gente, né? Desde o aniversário do capítulo que o Fernando fez parte. Eu né, fui sem ter iniciado. Pois Eu não é. era iniciado. Você foi para o aniversário do capítulo e pro Corujão. Pro Corujão. Foi os dois, eu não era iniciado ainda na época. E assim, como o Vitor tinha falado no último podcast, realmente aquele dia foi um dia que deu pra gente começar a traçar esse projeto, né, que na época nem era assim um projeto de fato, é só uma ideia de juntar a galera, juntar o pessoal da ordem para eles entenderem que de fato era uma irmandade, era uma fraternidade, que não era só um grupo de garotos que se reuniam dentro de um templo maçônico para falar besteira, né? E, Não, mano, peraí, pra falar besteira não, né? Vamos lá, só pra, digamos assim, restringir a ritualística, né, e tal. porque muita gente acaba pensando que a gente só é um grupo de jovens que se reúne de um tempo para falar, entendeu? Esse tipo de coisa. Só que não, a gente tem
um objetivo. Digamos assim, para falar assuntos um pouco mais sérios, rebuscados, às vezes até coisas chatas, né? Mas Pois a é. gente sabe que, como foi falado no último episódio, né? No primeiro episódio desse, é, querendo ou não, uma das características do capítulo esse ano foi justamente trazer essa dinamicidade, né? Todo esse jogo de cintura e deixar as reuniões mais leves e descontraídas, né? Então é Até justamente nesse. porque nossas reuniões não são fórmulas vazias, né? Sim. Então, E aí é Exatamente. justamente, eu queria pegar essa ideia e levar para os meninos para eles entenderem. Ó, a gente se reúne dentro de um tempo, cara, é para a gente trabalhar muitas coisas que envolvem principalmente o desenvolvimento moral do jovem, principalmente o desenvolvimento pessoal, as amizades que ele faz, aprender principalmente a errar dentro de um capítulo para que ele não precise errar lá fora. Sabe? Exatamente, é um ambiente controlado Exatamente. para Então, é o por garoto isso que a aprender ali, gente né? tenta sempre trabalhar isso, e a princípio, desde quando administrativamente, né, vamos dizer assim, junto com o Vinícius, querendo ou não, a gente começou a conduzir o capítulo, foi nessa pegada também, né? De querer trabalhar isso nos meninos para que no final a gente pudesse ter um capítulo de fato estruturado nesse sentido, né? Começar a se estruturar nesse sentido, né? Para que depois, com os trabalhos ritualísticos que a gente fosse fazendo ao longo do tempo, que a gente foi fazendo, né? Tanto que nas pautas a gente colocava os debates que você tinha comentado, Sim. a gente ir trabalhando aos poucos essa questão ritualística e no final, né, desenvolvendo os minions ao longo lá desse período, né, vamos dizer assim. nessa época você trabalhou muito a oratória deles, né? E é algo muito importante que eu vejo dentro da Ordem de Molay, que os meninos eles têm que criar esse hábito de querer falar e de querer se impor. E esse trabalho do debate que vocês fizeram foi algo que eu achei inovador e que consegue trabalhar justamente isso. Eu tinha puxado a ideia principalmente do Richard. O Richard tinha feito na gestão dele quando mestre conselheiro um debate, né, que foi muito legal, foi muito massa. A galera pilhou muito o debate e eu pensei, pô, por que não? E aí eu pensei em justamente estruturar o debate em uma forma de debate que já existe, né, que é o utilizado hoje nacionalmente, que é o British Parliamentary. Só que a gente fez adaptações, né, porque assim, no capítulo não tinha gente suficiente para comportar esse estilo de debate. E aí a gente fez algumas adaptações, botou uns temas mais tranquilos, né, mais engraçados, outros assim, fossem um pouco mais sérios. Mas, de Querendo qualquer ou não forma, deixar, né, o ambiente mais leve e também, por que não, né? Teve alguns Polêmicos. temas um pouco mais sim, polêmicos, com né? certeza, mas a ideia era que a gente pudesse pelo menos pegar no início, pegar os temas, tipo, meio que pra brincadeira, mas que eles pudessem pelo menos falar. Porque lá no capítulo tinha gente que nem querer falar, falava. Como o Fernando. É, Lembra? Eu lembro a primeira vez que o Fernando falou no capítulo. Ele falou só porque eu levantei e falei mal do Corinthians. Lembra disso? Aí pegou um ponto ruim, né? Pegou no calo dele, né? O Corinthians aí. E aí, véi, é muito bom. O Bendran também se desenvolveu muito. Bendran também, sim. Bendran é um exemplo que é outro exemplo que também teve com esses debates, começou a falar mais, começou Ele a se entrou expressar mais introspectivo, né? Era caladinho. Eu lembro ele no Senod, né? Basicamente a sombra do Rodrigo. Não, eu ficava acompanhando o Bendran por tudo que é canto, velho. Exato. Quem tava precisando de alguma ajuda, mas de qualquer Exato. forma, no final. Chegou já totalmente ambientado, né? Digamos assim. Pois é. E aí a gente foi passando para os temas mais difíceis. E aí, velho, quando foi passando para esses temas mais difíceis, mais complicados, que, tipo assim, precisavam de uma conversa entre o time que estava debatendo, caraca, o Bendrão, o Fernando, a galera botava pilha e falava mesmo, não, é porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, não sei o que lá. Eu falava, porra, bicho, pelo menos deu certo, sabe? Deu Sim. certo, assim. E a ideia é continuar. Pelo Uma menos. coisa que eu senti falta no último episódio, que eu acho que é até interessante a gente falar. Filantropia. Qual foi o direcionamento do capítulo? O que a gente trabalhou nesse sentido? A Obviamente que eu sei, né? Mas, Sim, enfim. é porque, assim, a questão da filantropia é uma coisa que eu refleti muito, né, como mestre conselheiro, no caso, de passar não só ensinamento para os meninos, mas também para refletir isso nos garotos que vão ser os próximos. Se eu for para fazer um trabalho, se for para fazer um trabalho de filantropia que envolvesse auxiliar outras pessoas, a gente tem que fazer bem feito. Então, assim, quando a gente foi fazer aquela filantropia de fazer as marmitas e preparar a galera, meu irmão cozinhou para
pra gente poder, a gente comprou as marmitas, fez, montou tudo certinho, se juntou a galera para poder entregar as marmitas pro povo. Ali foi um trabalho bem feito, sabe? Que a gente se juntou para fazer. Mas assim, eu tava querendo muito poder desenvolver isso. O problema é que, infelizmente, a gente não conseguiu desbancar nos meninos essa vontade de querer fazer. E assim, é importante lembrar, a gente faz um trabalho filantrópico o melhor possível, sabe? E é isso que, pelo menos agora que a gente está caminhando para essa proximidade maior, quando a gente for fazer de fato um trabalho filantrópico, seja aquele que todos vão fazer parte, todos vão querer trabalhar e fazer o melhor possível, o melhor que eles podem. Mas com certeza teve, assim, essa, eu creio que foi um start, né? Sim. Porque, querendo ou não, os meninos ainda estão muito novos ali no capítulo. Acho que é a segunda ou talvez a terceira gestão ali da maioria. Tem também, teve também, na verdade, um ponto muito interessante nessa questão de filantropia, que foi o apoio, né, do Vitor e da namorada dele, né, da Lilian, aquele projeto Gente do Bem? Gente do bem. Gente do Bem, né? O Vitor sempre tá lá motivando os meninos, pô, vamos Inclusive, participar e tal. né? Exato, ele chamou, foi, se eu não me engano, o Arthur Rizzi, não, o o Vitor Rizzi e a namorada, né? né? Então, assim, sempre motivando a galera ali a olhar pro que é filantropia, né? E, enfim, aprender, né? De certa forma, Entendi. reconhecer, na verdade, qual a importância, Isso, né? entender que não é só uma atividade que o mestre conselheiro está pedindo. Não, cara, Exato. aquilo dali é uma Ou coisa que o Supremo Conselho pede, Pois né? é, Na CNL. exatamente, na CNE. A minha ideia era justamente criar uma identidade de filantropia para o capítulo. Porque o capítulo, às vezes, tem, na gestão do Richard, teve muitas, né? Nós fomos Sim. no Agarran, nós fomos em ajudar a Mário Berg no Sopão. Exato. E eu queria retornar essa identidade para o capítulo. Até que é uma das. De Fernando, né? Ele pode falar. Uma das propostas dele é criar uma identidade do capítulo desse estilo e criando uma camiseta para entrar ele em todas as filantropias com a camiseta do Ave Branca. É pra De gente divulgar, filantropia, né? Fernando? É porque é muito importante, né? Ter uma coisa própria do Ave Branca. Com Pra certeza. gente se identificar e para o pessoal identificar a gente. Com certeza. Uma coisa que eu traçando, né, ou melhor, aproveitando essa deixa que o Vitor fez, teve uma atividade em específico que eu achei muito interessante, que ele falou, né, que foi essa presença do capítulo ano passado, né, na gestão do Richard, na filantropia lá da Mário Berg, certo? É Da Mário Berg, o Do sopão. né? É o sopão que eles fazem de tempos em tempos, né? Lá no Hospital da Se eu não me Ceilândia. engano, é no Primeira e segunda do mês. Primeiro e segundo né? mês? Uhum. Então, isso mostra, assim, de certa forma, uma aproximação do capítulo ali da loja, Sim. certo? De uma das lojas patrocinadoras, possivelmente uma das que mais ajudam de forma efetiva, Sim, né? de Inclusive, nosso PCC, ele é da Mário Bering, nosso penúltimo, nosso último PCC também era da Mário Bering, então, assim, é uma loja que tá participando ativamente ali do capítulo, Não né? só com o PCC, também com E, membros, né? Que eles não, ajudam. com membros, com certeza. O John, né? John Rego, ele é da Mário Bering também. Atualmente também tem o Davi e o Arthur Fernando, que são filhos do. De membros, né? Da Mário Berg, verdade. O último Moacir também, que é pai E- dos Riz, ele é Mas da ele é Não, da. não, ele é Estrela. das Sim, vai Estrela, Do né? Planalto, aham. Estrela do Estrela, Planalto, sim. Qual a importância que vocês deram esse ano para as visitas nas lojas? O que foi feito? Tipo, as visitas nas lojas, a gente, assim, eu acho que inclusive foi um dos aprendizados que eu tive, né? São muito importantes. Querendo ou não para o capítulo e não só para a instituição Ave Branca, né? Vamos dizer assim. Mas para os meninos também, porque um tio lá presente para falar sobre
as coisas que, tipo assim, que ele já passou, experiências de vida, conversa com os meninos, ter aquela presença de um tio, uma pessoa mais velha dentro da sala capitular é importante para os meninos, querendo ou não, porque passa essa ideia de que realmente a gente está lá para falar sobre coisas que são importantes para a vida deles, Exato. entendeu? E então, assim, uma coisa que a gente estava querendo fazer até nessa reta final de gestão, né, é visitar as lojas. A gente já visitou a Cinquentenário, tá marcando de visitar a Estrela do Planalto também. A Cinquentenário, como eu falei no último podcast, foi uma visita Conta desde a primeira, que foi a Mário Bering, a Mário né? Bering. A Mário Bering que a gente foi, eu conversei com o tio Sebastião pra gente poder visitar a loja Mário Bering e assim, Foi no início do ano, né? foi nisso do ano, não? Foi na gestão do primeira Vinícius. gestão. É. Foi na primeira gestão? Foi. Foi na primeira gestão. Ah, Até o Facada, Eu- Gabriel Oliveira, né? É. Vulgo Facada. Vou pagar. Ele apresentou a cerimônia das luzes, né? Foi. Lá. E, enfim, foi uma reunião muito profícua, né? Tipo, rendeu muitos frutos pro capítulo. E, querendo ou não, esse estreitamento com a loja, com uma das lojas patrocinadoras, é muito importante. E né? acendeu Também. nos meninos uma chama de querer visitar Querer mais visitar, lojas. ver a importância Pois é. também, né? Tanto que assim, não só visitar lojas, mas também visitar os capítulos, né? Querendo ou não. Que também é importante que a Prova Branca ter essa proximidade aqui no Distrito Federal, ainda mais que a gente Love Branca sempre teve essa característica, Se né? eu não me engano, foi a primeira visita de Fernando também. Ah, foi, Fernando? Qual? A da Mário Bering. Ah, que a facada fez a... Foi. Foi uma experiência muito legal, né? Foi a minha primeira visita a uma loja. O que você achou? Foi uma experiência nova, que eu já tive outras, né? Uhum. Mas essa foi a primeira e eu nunca vou esquecer essa. Porque a gente nunca esquece a primeira vez, né? Não, isso é verdade. Seguindo, o que vocês acharam das outras visitas? Até mesmo o Fernando. O Fernando foi nas últimas? Na Cinquentenário você tava? Tava. Tava? Eu entreguei os Ele foi na Estrela Ah. do Planalto também, que teve uma. Sim. Bom, as visitas é aquela coisa. A gente tá lá pra justamente conversar com os tios e fazer eles principalmente entenderem, porque querendo ou não, ainda tem tios que não conhecem a Ordem de Mulher, né? Então, a gente vai lá principalmente apresentar a Cerimônia da Luz, que é a mais requisitada para justamente mostrar o que é a Ordem da Mulher. Foi um pedido do Venerável? Ou foi uma Não, sugestão Foi uma sua? sugestão minha. Entendi. Eu cheguei e falei pro tio que a gente tava querendo apresentar. Na verdade, para cinquentenário, no caso, eu tava querendo apresentar uma lição histórica. Só que aí acabou, assim, vi que não daria certo, Mas porque como é que seria essa uma lição histórica? uma lição Nossa, histórica é uma cerimônia que fala sobre, resumidamente, Jacques de Molay, Uhum. sabe? Tipo assim, Peraí. Conhecia. Não conhecia. E aí essa ideia era justamente porque a gente já teria apresentado ela em uma visita que a gente já fez no cinquentenário. Só que aí, eu conversando com o tio venerável, né, que era da cinquentenária, ele falou, tem alguns outros tios que não conhecem a Horta de Molay. Sim. Que vão estar lá e não conhecem de fato, não sabem nem o que é. Então eu falei, por que não então apresentar a cerimônia da luz, já que teriam outros presentes e quando eu conversei com o tio, ele falou, essa cerimônia é belíssima, só apresentar. Eu falei, então tranquilo. E aí, a gente juntei a galera, conversando com o Vitor, pra gente poder juntar o máximo de demônios possíveis, né? Disponíveis num sábado de manhã, porque geralmente, né? A galera tá A loja tem dormindo muito. a loja tem essa peculiaridade Pois aí, é. né? De funcionar sábado de manhã. E aí a gente juntou uma galerinha massa e foi Apresentar apresentar lá. a Né? cerimônia, apresentar a ordem, falar. E os meninos ajudaram a entregar os panfletos, conversaram com os tios. Bom, foi proveitoso, querendo ou não. A gente recebeu convites de outras lojas para poder visitar. Uma delas é a Cavaleiro de Aço. Número Legal. 42, né? Se eu não me engano. Não. Cavaleiro de Aço. Acho que é 43. Acho que é 40 43 é a Oreb, eu acho. É 42, não? mesmo. Não é. 42, né? Então é isso. E aí a gente vai fazer uma visita lá até, no caso não esse ano, ano que vem, mas aí já tá tudo marcado certinho para Uma começar. loja muito boa, inclusive. Indicação de candidato, sabe? Então assim, foi proveitoso pra gente. Mostrou pros meninos que essas visitas elas são importantes. Com certeza. E, querendo ou não, no final, a gente vai conhecendo mais lojas, conhecendo mais tios. Querendo ou não, é uma experiência boa. A Sim. maçonaria em si é importante pra Ordem de Molay. Querendo ou não, a presença ali, ela gera intimidade. Não tem Sim. como você exigir que
a pessoa te conheça se você não vai visitar ela Ou pior, né? Exigir né? apoio sendo que você não conhece os tios da loja. Como é que Exatamente. é? Exatamente. Então, assim, é muito importante essas visitas. E é importante passar isso para os meninos também, né? Até porque a gente está falando da nova geração de mestres conselheiros que vão ter do Ave Branca. Se eles não entenderem que... se eles chegarem com a cabeça de que, é loja patrocinadora, então tem que ajudar, é obrigado. Não, não é assim. Não é obrigado. Pois é, né? exatamente. Não é obrigado. E eles têm que entender isso para poder se estruturar melhor, Sim, cada exato. vez mais. Seguindo nessa linha que você falou sobre a nova geração de mestres conselheiros, né, está aí, o que que você julga que foi assim um pontapé inicial para a formação dessa nova geração? E o que que você pensa daqui a, vamos colocar, 2 anos, em relação, em relação à formação deles mesmo, né? Tipo, o que que você espera, na verdade? É porque, assim, a gente teve, se eu não me engano, foram oito novos iniciados. Foram perdão. 7. Foram 7? Até agora, sim. Tem mais 1 ou 2 para iniciar, né? Na próxima semana? Isso. É Quantos? um só. Um só? É. A gente tava olhando hoje, inclusive. Pois é. E aí, assim, uma coisa que acabou sendo muito relevante, querendo ou não, foi a ligação de um pessoal que já estava mais antigo dentro do nosso capítulo, que influenciava, querendo ou não, os meninos. Então, assim, quando eu digo nova geração, eu digo que o pessoal que está hoje no Ave Branca, que fazem parte do capítulo, eles são, querendo ou não, e estão muito ligados à questão um pouco mais histórica do capítulo, que foi passando, né? Assim, não só de polêmicas, mas também de coisas boas que aconteceram. E eles têm uma noção um pouco maior do que, por exemplo, quando vierem novos iniciados, deles entenderem os erros do passado para não cometerem no futuro, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando que os Rizzi, o Fernando, o Bendrão, o Pedro Kyotsuko, o Facada, mano, todo esse pessoal que tá no nosso capítulo, eles são as próximas gerações de mestres conselheiros e justamente eles que vão saber, através de tudo que aconteceu, que foi muita coisa depois da pandemia, muita coisa mesmo, o que fazer de fato e o que fazer para dar certo, sabe? Por isso que é muito importante a gente levar em consideração isso. Não só eu, agora que daqui a pouco eu tô virando sênior, mas vocês do Conselho Consultivo também. Daqui Presidente do colégio. Pois é. Em 2025, né? Meio de 2025 você já é sênior, né? Vamos dizer assim. Bem pro Vasco. Mas vale. O boleto tá chegando. Mas Vai vale ventilar. ressaltar que nós iniciamos 7, mas não foram apenas 7 demolês mas são demolês ativos, né? São demolês que vão toda semana e que gostam da ordem demolei. E isso que é muito importante, né? Porque se você fosse iniciar 7, mas seriam 3 que vai e não vai. Mas não, os Exato. 7 vão todas as semanas e gostam. Pois é. Exato. tanto E que- estão sempre se melhorando, né? Pois é. Eu falo, É eu tanto que falo eles assim, vão concorrer aos cargos de conselheiros. exato. Primeiro Menino assim, fora da curva, Pois é. muito disciplinado ali, né, e tal. Lembra muito os Rizzi, né, quando eles, né, não tem como que não tava lá, né, foi mal. Lembra muito os Rizzi quando eles iniciaram, sempre muito perfeccionistas ali e tal, decoravam as cerimônias, chegava lá com, um exemplo, mordomo decorado, sabe? Aí foi isso na reunião seguinte, né? A iniciação. Depois foi escalonando, E né? uma coisa muito interessante também, eu vejo isso até do Davi, do Arthur Fernando, ele mandou mensagem pra mim. Mano, eu posso ser o primeiro mordomo, porque ele já tem decorado. Legal. Então, assim, já é justamente o que eu tô falando. E eu tenho uma conversa que eu tive com o Vitor Riz já. Cara, a gente, né, não só eu ou o Vitor, mas também, como eu falei, o resto do capítulo que tá atualmente vai ser inspiração pra galera que vier depois. Sim, com Inspiração, certeza. inspiração mesmo. Não vai ser qualquer coisa. Cara, Por isso que eu vi que, por exemplo, nessa final de gestão, eu entendi o quão importante é, de fato, a gente trabalhar essa questão da proximidade que os meninos têm. Entendeu? Essa e irmandade que também eles tem têm. uma coisa, lembra? É uma coisa que a gente sempre retoma aqui, é uma questão, né, que nós sempre retomamos aqui na Voz do Sênior, você amanhã vai Tá nas estar aqui, feiras, né? desse lado, Pois é. né? Na Alumni. Então, assim,
você tenha uma experiência extremamente rica em termos de capítulo instável, né? Você ter que correr atrás dessa estabilidade que hoje os meninos estão desfrutando, né? Digamos assim. Então, é fundamental que você possa falar, contar a sua história, direcionar os meninos, porque acho que talvez nem o Fernando já tenha uma nova leva, né? Várias, na verdade, né? Até porque a Ordem Demon é uma instituição totalmente cíclica, né? Pois é. Então é isso. Tem mais algum ponto que você acha que Tipo assim, você, não sei. você quer falar? Pode falar. Só falar também, Fernando. Pois é. Assim, e uma coisa muito boa também foi os eventos, né? Tanto o Senod quanto o CEDOD, que deu para aproximar muitos meninos e Sim. incentivar eles também se eu não me engano, tem alguns nossos capítulos que fazem parte até do capítulo distrital, né? Então, é importante, querendo ou não, para desenvolver essa questão, né? A proximidade no Senod também, quando a gente foi de ônibus, pô, brincando o tempo todo, pô, foi um momento muito massa. Foram Realmente. quantos no capítulo mesmo? Foi eu, Fernando, Bendran, Facada. Facada. Acho que é isso, não? Vitor era... Vitor. Não, foi o Vitor, Vitor, fui eu, foi o Rafael, foi o Pablo, foi a Bruna, Uhum. quem mais? Teve mais alguém. Foi o Adrian Gardini. Gardini foi? Foi. O Gardini Ah, foi. o Gardini Ele foi de avião. foi, é não foi verdade. de... Gardini. Enfim. Uh. Espero não ter esquecido ninguém, mas tem Exato. pra ser abraçado da Porque mesma assim, forma. de certa forma foi bem legal, né? Foi. Ali. E aí é justamente essa proximidade que ainda não, tipo assim. E não só a proximidade do capítulo, mas entre capítulos também, né? Então, Exato. Foram Pô, ao conheci uma todo. galera muito massa. Foram o quê? velho. Quase 50 pessoas mais? foram. Foram mais, né? Só no ônibus eu acho que foram 40 pessoas, se eu não me engano. Eu fui pro Senod, eu era iniciático ainda. Eu Tinha ganhei acabado de iniciar, né? Tinha acabado de 2 iniciar. meses, não. 3 meses, talvez. muito O pouco Vitor tempo. Gabriel Neres, Ah, verdade. junto com o irmão e o pai. Exato. Eu ganhei muita experiência e conheci muita gente de outros capítulos, que até aquele dia eu só conhecia gente do Ave Branca Qual foi a mesmo. experiência que você mais gostou no Senod? Foi conversar com... Como é que chama? O mestre conselheiro internacional. Ah, é? Pra quem não sabe, o apelido do Rodrigo, carinhosamente, né? Muito carinhosamente, é Moto. Foi muito Né? engraçado, cara. Tava eu, tu, o Vitor, O Richard. Facada. o Richard e o Filipinho lá. Aí o Filipinho foi explicar pro MCI por que eu chamo de moto, velho. Foi muito engraçado, né? Aí eu cheguei, pô, lá a gente tava almoçando, tá ligado? Ele olhou pra mim assim, olhou meio estranho. Aí ele falou, what's your name? Eu falei, Molto. E isso é muito importante, porque a gente se une e tem história pra contar. Exato. Muita coisa boa. A resenha é boa, né? Então, Pois é. Molto. Mas é isso. E No você, money. mano? Tem mais No alguma money. coisa? E aquele no money. Ah, nossa. Conta essa história. Essa história é muito boa. Conta aí. O mais conselheiro, né? Não, Foi o... Foi quem? Não, foi um tio. Não foi, não. Foi um grande Alguém ofereceu, Internacional, acho que foi. ofereceram um PIN pro Facada. Deixa eu Aí ver se eu ele falou, no money. No No money. money. entregando os pin pra galera, tá ligado? Ele Uhum. chegou assim, pensou que a gente tava vendendo. Aí- Não, eu fiquei, porra, bicho. E todo mundo tava esperando ganhar o PIN da Kevin. O Facada recusou o PIN. Mas depois ele ganhou? Ganha. Ah, Todo legal. mundo. Legal. Pois é, partindo aqui para as considerações finais, o que vocês esperam para a próxima gestão? O que vocês querem fazer pelo capítulo? Bom, em relação às próximas gestões, eu espero justamente continuidade dos trabalhos de proximidade que a galera tem, de importância
que a galera dá, principalmente até para os trabalhos ritualísticos, querendo ou não, né? Porque agora que a gente tá começando a ter essa proximidade maior, irmandade, os meninos entenderem o que é a fraternidade, começar com os trabalhos ritualísticos. Sim. E não só isso, ter cargo fixo, ter cargo decorado, ter cerimônia decorada. Pô, só eu do Ave Branca que decorei uma cerimônia e foi a cerimônia da luz, que é a mais O tranquila de Richard decorar. tem também. Hã? O Richard tem também. Ele tem decorado? Tem. Pronto, eu e o Richard a gente tem decorado. E os outros meninos? Os Exato. mais novos, principalmente, que tem essa capacidade, até mais. E aí? Toma aí, E aí? O que os mais novos vão fazer? De poderem, tipo assim, decorar as cerimônias para poder apresentar em loja. Quando a gente for visitar, ou no Dia das Mães, como é que a gente quer que ele teve, que foi muito bom Foi. ter uma cerimônia das flores decorada. Ou o Dia dos Pais, que também foi, assim, por mais que não tenha dado um número, tipo assim, gigante de pessoas, foi muito bom, velho. Muito bom aquele momento que a gente teve com os pais, de conversa, de brincadeira. Ter uma cerimônia do abraço decorada. Entendeu? Para apresentar para os pais. Então, assim, é isso que eu espero da próxima gestão, ter esse desenvolvimento e, querendo ou não, novos iniciáticos para o capítulo, né? Novos membros, para que a gente possa ter, como eu falei, você, junto com os outros meninos, serem um exemplo deles, como Demolês. Segundo conselheiro tá aqui, viu? Responsabilidade, hein, Fernando? Fala aí, mano. Não, agora, levando um pouco mais sobre o colégio, né? O colégio, ele vai querer ir lado a lado com essa gestão, com essa próxima gestão. A gente vai continuar o projeto do Escola de Iniciáticas, a gente só tá esperando iniciar o último, que tá previsto para esse ano, pra gente já começar e dar continuidade nesses projetos aí. Vamos com tudo. E não esquecer também do acampamento, tá? O acampamento vai voltar e bem organizado. Pelo amor de Deus, porque O justamente esse... pode falar. O acampamento também, eu fui sem estar iniciado. E eu vi também a junção, todo mundo Foi do ano passado? Foi foi. do ano passado. Eu vi todo mundo unido, se divertindo. Foi um ponto também pra me iniciar. Legal. O acampamento, esse ano só não deu certo porque, assim, foi muita coisa. Foi foi difícil. um rolê complicadíssimo. Então, assim... Pode pedir e aí- desculpa aí pro pessoal. Perdão. Foi moleque. E aí, a ideia que justamente a gente não conseguiu, porque eu senti que faltou uma aderência dos meninos, mas não só isso. Principalmente foi Questão a de gente se organização, preocupar né? a gente se preocupar com outras coisas que eu achei mais importante do que Aham. um evento do acampamento. Por mais, Por mais grandioso que ele significativo seja, e exatamente. tradicional, né? Pois que é. por mais grandioso que ele seja, eu acho que a gente trabalhar o que a gente trabalhou no capítulo e ver o resultado que deu, pô, foi muito bom. Legal. Ano que vem, velho. Mano, é isso aí. Valeu pela presença. Vocês sabem que as portas aqui da Voz do Sênior sempre estão abertas. Com certeza. Quando vocês tiverem alguma coisa pra falar, só chegar aqui que tá aberto. E eu só queria agradecer aqui a oportunidade, Carlos. Já vinha conversando contigo. Tu conta esse projeto, tipo assim, é diferente, né? Porque eu nunca tinha visto um podcast como esse, uma galera tão próxima a mim fazendo um podcast, fazendo um trabalho que realmente é muito bom. Eu, cara, queria agradecer a presença pelo convite. E é isso. Tamo junto. Quem Também trabalha tá aqui. Eu também gostaria de agradecer, né? É sempre bom Tamo junto, estar mano. aqui. E é isso. Queria agradecer aqui também, né? Tu também quer agradecer Uma experiência foi uma experiência muito legal. Agradecer pelo convite aqui. É isso aí, manos. Obrigado. E finalizando, muito obrigado por você ter assistido esse episódio. A gente tá fazendo um trabalho aí muito bom, né? Muito profícuo. E, pô, que bom que esse foi o segundo, né? Do Ave Branca, da retrospectiva, né? De 2023. E quem sabe não saia também a parte 3, 4, 5, 6, 7, Já de 8, história 9, tão 10. falando. Retrospectiva Exato. 2024 tá aí. Ó, esqueça. Depois vai sair também da história do capítulo. Com certeza eles vão estar aqui, né? Falando um pouco, contando um pouco mais das dificuldades e também das coisas assertivas que aconteceram no capítulo nesse período, mas digamos que de outra perspectiva, né? De uma perspectiva um pouco mais detalhada ali, histórica, né? Exato. Pega a história porque, pô, 20 anos. Exatamente. Não deixe de nos seguir, né, nas redes sociais, @A Voz do Sênior,
o Instagram aqui do podcast. E também @DemoleiAlumniDF. Nós temos o Instagram e o TikTok também. E nós estamos numa iniciativa aqui para documentar a história do Demolei DF, que é o @Memórias Demolei, de literalmente registrar toda a história da Ordem Demolei do Distrito Federal, seja em foto ou em vídeo. Para isso, você pode enviar para a gente um material. Nós temos registrado aí desde 1985. Infelizmente não temos nenhum registro de 1984, mas se por um acaso alguém tiver, a gente está aceitando. E no mais é isso. Aqui no YouTube não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. É muito importante que você compartilhe e também ative o sininho. Isso mostra para a plataforma que nosso conteúdo é relevante para você e também, de certa forma, para outras pessoas, tá certo? No mais é isso. Muito obrigado. Eu não vou ficar enrolando já. No mais é isso. Muito obrigado.